Boa tarde. Estamos ao vivo com mais uma edição do Bate-Papo FGV, que sempre traz especialistas da Fundação Getúlio Vargas para tratar de temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris contra as mudanças climáticas. E para isso convidamos os professores Michael Moalen e Rômulo Sampaio. Vocês podem participar enviando perguntas aos nossos entrevistados. O Acordo de Paris é um tratado firmado por 195 países em dezembro de 2015, na Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, que renovou as esperanças de preservação ambiental ao apresentarem metas na redução de gases estufa com o objetivo de limitar o aumento da temperatura em até 2 graus Celsius até o fim deste século, para evitar graves consequências ambientais. Professores, muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Professor Moalen, na última quinta, o Trump fez o que vem ameaçando desde a campanha presidencial do ano passado. Abandonou o Acordo de Paris, alegando que ele seria prejudicial à economia americana. Sendo que os Estados Unidos são o segundo maior poluidor do planeta, atrás apenas da China. Para vocês, qual o impacto gerado com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris? Bom, boa tarde. Primeiro quero agradecer, boa tarde a você, a quem está assistindo na internet. Esse é um tema muito importante e felizmente no Brasil a gente tem outros assuntos que têm ganhado as agendas, as manchetes, mas esse é sem dúvida nenhuma um assunto importante para agora e para os próximos anos, para os próximos 20, 30 anos, talvez decisivo o assunto. Então, na semana passada, essa sua pergunta foi o que movimentou a agenda internacional. E sem dúvida nenhuma, respondendo a sua pergunta, há muito impacto, há um impacto profundo. Resta saber quais serão as posturas, as posições do governo dos Estados Unidos, do governo Trump, em relação a esse anúncio. Ainda foi um primeiro passo dado, mas a depender dos próximos passos subsequentes, os impactos podem variar. E a gente vai falar ao longo dessa conversa, espero, sobre vários deles, mas há um impacto profundo na política interna dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma na política externa e, claro, na agenda ambiental para agora e para o futuro. O Trump declarou que o conceito de aquecimento global foi criado pelos chineses com o objetivo de tornar a indústria dos Estados Unidos menos competitiva. Segundo ele, a tese do aquecimento seria uma forma de forçar os Estados Unidos a trocar os combustíveis fósseis por energias limpas. Para ele, isso acarretaria em perdas de empregos e competitividade para o país. Como vocês avaliam o posicionamento do Trump? Bom, boa tarde a todos os internautas. Compartilho do Michael que esse é um tema de extrema relevância que, infelizmente, vai se perdendo no noticiário, pelo menos no nosso noticiário nacional, à luz dos acontecimentos que nós temos testemunhado aí ao longo dos últimos anos na política brasileira. Sobre essa declaração do Trump, eu tenho uma visão de que o que o Trump diz sobre o meio ambiente, ou o conhecimento que ele tem, é parecido com o conhecimento que eu tenho em astrofísica, né? Ou seja, é quase nulo, dele e dos seus assessores próximos. Então, essa afirmação de que os Estados Unidos perderão competitividade e que a tese do aquecimento global é uma tese chinesa, é de um absurdo tão grande que é difícil até comentar uma situação dessa. Eu conversava ainda há pouco com o professor Michael antes do programa ir ao ar, ele estava levantando dados aí de que a economia de energia limpa, talvez você possa até confirmar isso, professor Michael, gera muito mais empregos hoje nos Estados Unidos em alguns setores do que a própria economia baseada em combustível fóssil. Então, de novo, trata-se de um verdadeiro absurdo, uma declaração política sem nenhum fundamento técnico ou científico válido. Hoje, o primeiro-ministro do Japão e o primeiro-ministro do Canadá concordaram que devem continuar tentando conscientizar o Trump sobre as alterações climáticas. Ele disse que pretende renegociar o acordo em termos mais vantajosos economicamente para os Estados Unidos. No entanto, países como a Itália, a Alemanha e a França disseram que não vão renegociar o acordo com os Estados Unidos.
Vocês enxergam alguma possibilidade do Trump voltar atrás nessa decisão? Por isso que isso remete, a sua pergunta remete àquela primeira colocação que eu fiz sobre os impactos dessa decisão. A primeira impressão que fica é que essa postura do presidente Trump, por não ter um respaldo científico, um respaldo no sentido de crescimento da economia ou qualquer outro, ou impacto ambiental, por exemplo, como não há esse respaldo, o que parece sugerir a ação do próprio presidente seja um compromisso eleitoral, portanto, uma lógica política nacional, doméstica daquele país. Se esse é o motivo, e essa é a preocupação, é um presidente que, como qualquer outro, almeja a reeleição, talvez a sua preocupação nesse primeiro momento seja o seu compromisso eleitoral. Se esse for primordial, se esse compromisso for primordial, me parece que as tentativas de outros presidentes, mesmo de atores importantes do seu próprio país, talvez sejam infrutíferas. Mas há outras possibilidades para isso. Então não é apenas, o raciocínio aqui não é dual, ou sair ou ficar, mas há caminhos alternativos eventuais. Um deles, que seria o caminho mais radical, a opção mais radical para o presidente dos Estados Unidos, seria sair da própria Convenção Quadro, dentro da qual se insere esse Acordo de Paris, que é uma etapa avançada desse acordo, que é o embrião, cujo embrião foi discutido na Rio 92 há muitos anos, portanto, dada a importância desse tema. Então, essa seria uma saída mais radical. Então, sair por completo da Convenção Quadro. Portanto, implicaria também na saída do Acordo de Paris. A outra alternativa seria ficar no acordo, mas respeitar as suas, quer dizer, anunciar a saída, mas respeitar o seu artigo 28, que determina que a saída só possa se dar 3 anos após esse anúncio. Portanto, os Estados Unidos, 3 anos após a entrada, portanto seriam 3 anos, quase 3 anos à frente, mais 1 ano de vigência de janela, que é comum em alguns tratados esse período, porque permite que o país não use a saída como uma forma de descumprimento imediato. Se o país almeja descumprir alguma meta, algum acordo de eventual tratado internacional, e essa lógica vale para vários tratados internacionais, existem muitas vezes essas cláusulas que determinam, então, mais um prazo de 1 ano ou um período maior que esse para a vigência do tratado. Então, essa seria a segunda possibilidade, que os Estados Unidos anuncie a saída, mas respeite juridicamente o tratado, de modo que terá que cumprir pelos próximos 3 anos mais 1, 4 anos, o que significa que o mandato do presidente Trump, pelo menos esse atual, se não for reeleito, essa decisão de continuar ou não caberia ao próximo presidente dos Estados Unidos, claro, na hipótese dele não se reeleger. O que significaria sentar no banco do passageiro durante esse período e esperar uma nova decisão. Então essa seria uma outra alternativa. E, evidentemente, outro caminho que está se construindo também é que as próprias, quer dizer, os municípios, as empresas que valorizam a indústria verde, valorizam esse tratado, o Acordo de Paris, passem a se comprometer a cumprir essas metas. Então, várias dessas empresas que são elas próprias responsáveis pela poluição ou pela mitigação da poluição, podem se comprometer de modo informal. É bom lembrar que os estados e os municípios dentro dos Estados Unidos, assim como as empresas, por óbvio, não têm personalidade jurídica internacional. Então, eles não podem representar os Estados Unidos do ponto de vista do direito internacional para fazer tratados. Mas eles podem, substancialmente, se comprometer com aquelas metas, o que significaria, o que levaria a uma situação muito interessante, que é o governo federal, a União, o país, os Estados Unidos, saindo de um tratado, anunciando a saída, mas os seus próprios entes internos se comprometendo com as suas metas. E também tem a credibilidade internacional dos Estados Unidos. Segundo um estudo da Universidade de Yale, 69% dos americanos são contra a saída dos Estados Unidos do acordo. Como é que vocês enxergam esse cenário? Eu acho que esse é a grande questão dessa tentativa do Trump, é justamente nessa tentativa de jogar para o seu eleitorado interno, acaba fazendo com que o tiro saia pela culatra, segundo essa pesquisa da Universidade de Yale. E de várias outras que o professor Michel demonstrou aqui em relação às iniciativas que hoje já estão em curso dentro dos Estados Unidos de mitigação de emissão de gases de efeito estufa. Talvez não há nenhum país hoje no mundo que tenha um nível de conscientização e o número de iniciativas
tanto voluntárias como legais, desde o ponto de vista da autonomia dos estados, que estejam fazendo tanto em prol da mitigação dessas mudanças climáticas. Então, acho que esse anúncio do presidente Trump, associado a essas questões, essas possíveis saídas aqui que o professor Michael explicou para nós sobre o processo de saída, trazem um efeito muito mais reputacional, uma consequência muito mais reputacional aos Estados Unidos, que já desfrutam de uma competência, pelo menos no âmbito de negociações internacionais, muito arranhadas, pelo menos em matéria de meio ambiente, associada à tradicional resistência que aquele país tem em se comprometer com tratados ou com convenções, do que qualquer outro efeito mais substancial. Eu acho que as várias iniciativas hoje em curso nos Estados Unidos vão manter os Estados Unidos dentro da linha do compromisso da mitigação, e o compromisso das nações em torno do Acordo de Paris manterá esse ideal de que nós precisamos realmente fazer alguma coisa para mitigar os efeitos da mudança do clima, manterá essa roda girando. E o grande impacto, então, portanto, é reputacional, a meu ver. Isso mais uma vez arranha a imagem dos Estados Unidos para muitas pessoas que não conhecem essas diversas iniciativas do país em matéria de mitigação climática. E dentro dessa imagem arranhada, a China se destaca porque ela é o país mais poluidor do mundo, mas também o que mais investe em energias renováveis. No ano passado, ela investiu mais de 100 bilhões de dólares. E Pequim se comprometeu a reduzir a dependência em óleo e carvão. Com a saída do Trump, a China ganha uma oportunidade diplomática com os outros países. O que muda com esse protagonismo dela? Veja, a China, como bem colocado, a China sempre foi um país, nos últimos anos, um país que apostou muito no multilateralismo, que são estratégias de acordos coletivos, acordos multilaterais, seja em diversas áreas, no comércio. Quer dizer, a ironia que parece se construir nesses últimos anos na comunidade internacional é que os Estados Unidos, tradicionalmente defensores do livre mercado e do multilateralismo, das agendas transnacionais, multilaterais, se fecha, tanto do ponto de vista econômico, com a agenda protecionista anunciada pelo presidente Trump, e agora contra o multilateralismo também, na anunciada saída do Acordo de Paris, ou outros episódios, como, por exemplo, a ação unilateral na Síria de bombardear uma base aérea, ainda que tenha sido aplaudido por alguns. Foi uma ação que não teve o respaldo do Conselho de Segurança da ONU, como é exigido do ponto de vista dos tratados e da ONU, então do multilateralismo. Então o presidente, eu faço esse introito para sinalizar que esse é um presidente que não aposta no multilateralismo, é um presidente que tem agendas pessoais, tem compromissos muitas vezes difíceis de compreender do ponto de vista da agenda internacional, porque são vinculados ao seu compromisso doméstico, às suas agendas eleitorais, às vezes nos rincões do país, que talvez signifiquem pouco para nós em outras partes do mundo. Então, nesse contexto, há essa inversão de papéis, e a China, que era tradicionalmente um país mais fechado, não é uma democracia, mas é um país que agora aposta nessas construções dessas agendas. É sem dúvida nenhuma uma grande oportunidade para a China de avançar essa liderança nesse caminho. E ainda que seja um dos maiores poluidores globais, a China tem condições, tem capacidade de se comprometer, como fez, com metas ousadas, e ao mesmo tempo, aí só o tempo dirá, atender a essas metas e, portanto, mostrar essa liderança, esse compromisso, o que representaria uma sinalização muito forte para os demais membros partícipes, os Estados partes dessa Convenção Quadro e do Acordo de Paris, de que esse é um acordo para valer. Então a China tem aí possivelmente um grande futuro de liderança nessa agenda nas suas mãos. Voltando à questão da subida da temperatura, né, em até 2 graus Celsius. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, a saída dos Estados Unidos pode significar um acréscimo de 0,3 graus no aquecimento da atmosfera até o fim deste século. Que proporção teria esse impacto, professor?
É um pacto realmente bastante significativo, porque os Estados Unidos, como foi pontuado aqui anteriormente, junto com a China, são responsáveis por quase 50% do problema da mudança do clima. Então, vejam, nós temos dois países que juntos somam praticamente a metade do problema total. Quando a gente fala que os compromissos declarados e assumidos pelos Estados Unidos no Acordo de Paris, se não cumpridos, representariam a perda de 0,3, de fato essa é um impacto muito relevante. Mas, de novo, eu volto ao ponto que foi colocado aqui pelo professor Michael, de que existe uma questão política internacional e interna de saída do Acordo de Paris. Se isso, de fato, se confirmar, navegada pelas regras jurídicas de saída do Acordo de Paris, que foram bem detalhadas aqui pelo professor Michael, mas existe muitas iniciativas nos Estados Unidos, voluntárias, de empresas e de municípios e até mesmo de estados, que podem manter esse acordo vivo, ainda que ele não esteja formalizado pelos Estados Unidos como formalmente membro desse acordo. Ou seja, ainda que ele consiga, e ainda que essa promessa do Trump se viabilize na prática da saída dos Estados Unidos. Então, a esperança que nós temos que depositar é justamente que as próprias indústrias que seriam as supostamente beneficiadas, já se manifestaram algumas delas, de que não acham que essa é uma boa política internacional, e as várias iniciativas, tanto voluntárias como de municípios e de estados dos Estados Unidos, de manterem os seus compromissos de redução das suas próprias emissões. Então, a gente pode ter um efeito político apenas da saída dos Estados Unidos, mas que não se concretize nesse dado de 0,3 diante dessas várias iniciativas e da consciência dos cidadãos americanos, que é muito viva, e como ficou demonstrado aí na pesquisa da Universidade de Yale, na necessidade de se mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Posso só complementar, porque isso que o professor Rômulo disse é super importante. Tem um impacto relevante, que é as empresas. Minha colinha aqui está me dizendo que eu tomei nota de algumas coisas, e para lembrar de que na semana passada algumas empresas, como o professor Rômulo mencionou, empresas de porte internacional, das mais importantes, como o Google, a Disney, General Electric, o Goldman Sachs e até mesmo a Shell, que é uma poluidora, criticaram a postura do presidente. Todas elas já vinham migrando parte das suas atividades para ter um comprometimento com o acordo. Então, enfim, concordo com sua análise nesse sentido. E além delas, a ExxonMobil, que se sentiram contrariadas com a saída dos Estados Unidos, e ela é uma das produtoras de combustíveis fósseis. Chegaram a pedir que o Trump permanecesse nas negociações climáticas. Como é que essa medida está impactando e poderá vir a impactar ainda mais na economia americana? Olha, tem impacto na economia em vários sentidos. Isso é interessante a gente observar. Uma primeira leitura é que qual será a consequência da saída? Se a gente imagina que um país, para se manter no tratado, e é bom só fazer um parênteses, cada país define as suas metas a serem atingidas. Então não são metas horizontais iguais para todos os países. O que permeia esse tipo de acordo, desde os seus primórdios, é a ideia de que os países têm que ser tratados de maneira, para todos, mas de maneira desigual, a levar em consideração o tamanho das suas economias, a capacidade, o grau de desenvolvimento que essas nações atingiram. E tem uma ideia por trás disso, é que, em geral, o grau de desenvolvimento, um país mais desenvolvido, para chegar a esse patamar, ele já poluiu mais na sua trajetória de desenvolvimento ao longo dos últimos anos. Embora no passado essa fosse uma preocupação muito menor, e até muitos anos atrás sequer era uma preocupação. Então hoje tenta-se levar em conta isso. Por isso que países que são mais poluidores e também são mais desenvolvidos, do ponto de vista da indústria e dos índices de desenvolvimento, eles deveriam ter mais compromissos. Mas ainda assim, cada país define os seus próprios compromissos com um grau de balizamento mínimo, não é qualquer tipo de compromisso. Então o Brasil estabeleceu os seus, os Estados Unidos haviam estabelecido os seus próprios. Então o primeiro momento da sua pergunta é possível renegociar? A ideia do Trump de renegociar o tratado inteiro já foi, União Europeia, diversos países já rejeitaram de pronto.
até porque esse próprio tratado ele foi, em grande parte, construído, modelado à luz das críticas e resistências dos Estados Unidos. Então, imagino, para se chegar até um acordo final, o principal entrave era os Estados Unidos. Então, construiu-se um tratado que modelasse, que atendesse essas demandas, e aí, depois de construído, assinado, ratificado por 195 países, quer dizer, o próprio Estados Unidos querendo renegociar. Então, não faz sentido, isso já foi rejeitado. O que é possível, alguns analistas vêm cogitando, é que os Estados Unidos, então, rediscutam as suas próprias metas, para algo um pouco mais modesto, um pouco menos arrojado e menos, portanto, menos condizente com o que se espera dos Estados Unidos como uma grande potência desenvolvida e poluidora. Então seria esse um caminho possível. Agora, mesmo assim, como o professor Rômulo disse, não há um elo direto entre sair do tratado, do Acordo de Paris, e ter índices de desenvolvimento melhores, ou ficar e ter um ônus e ter um desenvolvimento freado ou brecado. Essa é uma matemática que ela não é clara, ninguém conseguiu fazer esse cálculo direto. A longo prazo, é possível até que ela tenha um efeito diferente, contrário. Ou seja, os países que avançaram nessa direção de apostar no Acordo do Clima e, portanto, direcionaram recursos para desenvolvimento de novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento nessa área, na área verde, na economia verde, por assim dizer, podem aí sim surfar uma onda de desenvolvimento e de crescimento vinculado a essas agendas nos próximos anos, nas próximas décadas. Mas isso é uma aposta estratégica, nada garante que ela seja certeira. Por outro lado, é possível imaginar que no curto prazo, talvez não impor certas metas possa ter benefícios econômicos diretos, embora não seja correto. Apenas é um raciocínio na medida em que há um primeiro tranco a ser feito na economia quando um país quer adaptar. Se é uma economia muito baseada na indústria fóssil, nos combustíveis fósseis, e na economia do petróleo, do carvão, então há um choque inicial e há um investimento que é exigido, então as empresas têm que simplesmente mudar a forma de produzir, mudar a sua matriz industrial. Então, se esse momento inicial talvez gere um custo. E aí os governos talvez tenham que subsidiar suas empresas para fazerem essa transformação na matriz industrial. Então veja, isso talvez seja um custo, um impacto momentâneo. Mas além disso eu não consigo ver, não sei se o Rômulo teria outros pontos para acrescentar. Na opinião de vocês, existiria um temor que com a saída dos Estados Unidos outros países poderiam abandonar o acordo? Existe essa possibilidade? Eu acho muito remota essa possibilidade, porque Paris foi a salvação de um acordo que se manteve vivo mesmo depois de uma grave crise econômica. Momentos de crise não são momentos bons para se tratar de questões ambientais. E mesmo assim, o acordo climático lá de 92 se manteve vivo, passou por um momento muito difícil no final da década passada, sobreviveu ao início dessa década e, ao chegar em Paris, depositou-se muita confiança de que ou se conseguiria sair de Paris com esse acordo ou as negociações climáticas naufragariam. A comunidade internacional fez um trabalho muito, muito bacana, conseguiu manter vivo esse acordo e trouxe como solução o Acordo de Paris. Então, eu acho que por esse histórico e pela forma como se conseguiu e com o grau de consenso que se conseguiu, e muito até como bem pontuado pelo Michael, aliás, como aconteceu desde 1992, com grande influência da diplomacia norte-americana, e isso que causa até um certo desconforto na comunidade internacional, porque esse acordo foi muito construído para acomodar as deliberações feitas pela diplomacia americana. Então, quando a gente agrega todas essas variáveis do histórico das negociações do clima, com a dificuldade que foi para construir esse acordo, e um acordo construído muito para acomodar os interesses da diplomacia norte-americana, eu acho que são remotas as possibilidades de outros países saírem do acordo. E essa minha análise ainda é reforçada pelo sentimento que parece ser unânime entre as principais
entre as principais lideranças nessa matéria de uma simpatia bastante moderada em relação à forma como o presidente Trump foi eleito e pela forma como ele está conduzindo um importante país como os Estados Unidos. Bom, o assunto está despertando bastante interesse na internet, temos perguntas de espectadores. Uma delas é o embaixador interino dos Estados Unidos na China, David Rank, renunciou ao cargo após a decisão do presidente Trump de sair do acordo. A União Europeia também anunciou dias atrás que iria negociar com as empresas. Vocês já comentaram um pouco sobre o tema, mas acham que o Trump está ficando um pouco mais isolado politicamente? Não, eu acho que essa não é uma... Eu concordo com a análise da colega que mandou essa pergunta, eu não peguei o nome dela. Janaína Salles. Da Janaína. É perfeita a sua leitura, Janaína, porque de fato o isolamento ele se dá de várias formas. Há um isolamento que que acontece inicialmente na esfera internacional em algumas agendas, agora isso se dilata para a agenda ambiental. Há um isolamento também dessa radicalização da postura dentro do próprio país. E aí a gente vê a externalização mais clara disso, é o seu próprio governo, quer dizer, vários agentes do seu próprio governo, ministros, figuras importantes, renunciando ou sendo sumariamente exoneradas, demitidas. Claro, são sinais de que esse governo ainda não encontrou o seu trilho se é que vai encontrar algum momento para fazer uma gestão. Quer dizer, ninguém consegue suportar, o governo não consegue sobreviver tantos anos, uma gestão de 4 anos, apenas vivendo de conflito em conflito, de controvérsia em controvérsia. Então, é um governo que até agora chegou com muitas controvérsias. Então, por mais que exista esse isolamento, ele seja negativo, do ponto de vista dos Estados Unidos, ele tem um impacto para o mundo, no ponto de vista da agenda climática, que também é lamentável. Então, por mais que a gente tenha visto aqui os efeitos positivos, a indústria talvez não seja tão afetada, a liderança da China pode despontar, ou de outros países, a Alemanha é uma grande liderança nessa agenda verde, e outros países que conseguirão, imagino, assumir a liderança nisso. Mas apesar de todos esses efeitos positivos, tem um aspecto que é difícil de ser superado, que é o financiamento desse acordo. O acordo prevê a construção de um fundo, que é o Green Fund, é um fundo de desenvolvimento verde de 100 bilhões de dólares anuais, chegar-se a esse valor ao longo anualmente, quer dizer, é um valor que depois vai ser revertido justamente para mitigar os efeitos, mas também para avançar essa agenda. Então, países que têm menos recursos, países pobres em desenvolvimento, usufruiriam muito desses recursos para mudar a sua matriz energética, para, por exemplo, avançar pesquisas científicas, para desenvolver tecnologias que que não existem ainda hoje e que podem ser fundamentais para atingir essas metas, as metas dos vários países e as metas gerais do acordo. Então, veja que com a saída dos Estados Unidos, uma parte significativa desse fundo, se eu não me engano, por volta de 30% desse fundo, estava a cargo dos Estados Unidos. Então é uma perda difícil de repor, do ponto de vista financeiro, e esse é um peso que afeta grande parte daqueles que continuam parte do Acordo de Paris. Esse ainda é uma questão para se resolver nos anos futuros, ou quer dizer, talvez no próximo ano, para saber como que a gente vai tampar esse buraco e chegar à mesma meta de 100 bilhões de dólares por ano sem os Estados Unidos. Aproximando um pouco esse tema da gente, a meta do Brasil é reduzir em 37% as emissões de gases estufa até 2025 e 43% até 2030 em comparação a 2005. Como o nosso país atravessando uma crise econômica, ainda é possível continuar a investir em energias renováveis e no combate ao desmatamento? Vocês acreditam que a saída seria recorrer a fontes de bancos multilaterais? Quais seriam as alternativas? Eu acho que o desafio maior para o Brasil superar para o Brasil conseguir atingir essa meta, que é uma meta bastante ambiciosa, é resolver o problema político brasileiro. Eu acho que o problema político brasileiro ele é o pilar que precisa ser construído para a resolução de vários problemas. E para o ambiental não é diferente.
O Brasil, eu acho que desponta tanto a sua diplomacia quanto em política ambiental interna, como talvez um dos países mais bem equipados em termos normativos, de leis, regulamentos, para conseguir atingir essas suas metas. O Brasil tem uma matriz que é considerada uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, vem fazendo investimentos pesados em geração de energia eólica, em geração de energia solar. O que o Brasil precisa é de maior segurança. O Brasil precisa de maior segurança jurídica para que investidores possam também sentirem segurança suficiente para poder fabricar alguns dos equipamentos de energia renovável, investir nessa economia verde, para que a gente possa conseguir ainda uma matriz energética ainda mais limpa do que a gente tem. A gente tem um debate muito grande sobre a geração hidráulica, hidroelétricas. Isso é um debate que, desde o ponto de vista do meio ambiente, gera grandes discussões entre diferentes grupos, mas a gente incluindo essa matriz como uma matriz de energia limpa, o Brasil alcança índices que nenhum outro país alcança. Nosso grande desafio está realmente, para conseguir atingir essa meta, no sucesso a políticas de desmatamento. O Brasil, se resolver o problema do desmatamento, existe uma grande possibilidade que a gente atinja essas metas que são, de novo, bastante ambiciosas. E resolver o problema de desmatamento passa por implementar essa nova legislação florestal. Essa nova legislação florestal inovou ao trazer um cadastro de propriedades rurais para levantamento de passivos. Isso está em andamento, foi prorrogado algumas vezes e está valendo de novo até o final deste ano, com possibilidade de mais uma prorrogação. E esse cadastramento dessas propriedades rurais dará ao Brasil, já está dando uma noção do verdadeiro passivo e dará também uma noção para o Brasil do seu grande problema fundiário, que são em alguns estados, ou talvez na grande maioria dos estados, um caótico regime fundiário onde há sobreposição de áreas. O estado do Pará, por exemplo, numa pesquisa feita lá pelo Instituto de Terras, demonstrou numa certa oportunidade que existiam 4 vezes o estado do Pará registrado em cartórios de registro de imóveis, e é claro que sem resolver também esse problema fundiário, fica muito difícil de resolver o problema do desmatamento. Grande parte desse problema na Amazônia, que também tem ativos e recursos e bens ambientais que são essenciais não apenas para a questão climática, mas também para uma série de outros serviços ambientais. Então tudo isso tem que ser resolvido no Brasil para que o Brasil possa de fato atingir essas metas do Acordo de Paris, que são metas que ele mesmo se impôs, mas que são metas bastante ambiciosas. E nada disso vai ser resolvido se também nós não resolvermos a questão política, porque várias dessas questões ambientais, se não todas, dependem de uma ampla comunicação com outras áreas do governo, para que elas possam ser, e de um amplo diálogo sincero e honesto, para que elas possam ser efetivamente colocadas em prática. Professor Rômulo, professor Michael, muito obrigada pela participação de vocês. E qualquer informação sobre a FGV vocês podem ter no portal fgv.br. Obrigada pela participação e até a próxima.